Estamos de volta com o seu programa. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, a gente está falando sobre gripe hoje aqui, né? E a gente estava falando, inclusive, da diferença entre gripe e resfriado. E aí o doutor explicou, a gripe é algo um pouco mais intenso, o paciente acaba ficando de cama. Já o resfriado, ali 1 ou 2 dias, de repente a pessoa já está curada. Agora, uma outra coisa que existe muita confusão é com relação a rinite, alergias, que as pessoas acabam pensando também que pode ser um resfriado, né? De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 30% da população mundial sofre de algum tipo de alergia. Dados do Ministério da Saúde revelam que entre 10% a 25% da população brasileira tem rinite alérgica, mas confundem esses sintomas com doenças como gripes e resfriados. Então é comum isso também, né, doutor? As pessoas terem esse tipo de alergia, mas elas confundem, pensam que é uma gripe. Exatamente. Muitas vezes a pessoa tem um resfriado comum e a pessoa diz que está gripada. A gripe é uma doença mais séria, uma doença que inclusive pode levar à morte, né? E vale mencionar que só no estado de São Paulo, atualmente, neste inverno, cerca de 215 pessoas já faleceram em decorrência da infecção pelo vírus influenza, que é o vírus da gripe. Resfriado não mata. A gente estava eu tô até vendo aqui, então tem esse dado, 215 mortes em decorrência da gripe H1N1 em São Paulo. De acordo com dados gerais do Ministério da Saúde, computados até o dia 25 de junho, no país ocorreram 339 mortes provocadas por esse tipo de gripe. Então São Paulo, realmente, eu estou vendo aqui que é um estado que tem concentra o maior número dessas mortes. Com certeza, e possivelmente também pelos dados, pela captação de dados. Né? São Paulo é um estado privilegiado na União em relação a isto, né? Então isso também ajuda nos detalhes estatísticos. Mas a verdade principal a ser lembrada pelas pessoas é que a infecção pelo vírus da gripe é uma infecção que pode ser potencialmente grave e que pode ser potencialmente fatal. E é uma infecção que ela pode ser prevenida. Então as pessoas têm que tomar conhecimento disto, identificar os sintomas da gripe verdadeira, procurar assistência médica e então ser identificado, porque, Wagner, se a gente identifica de forma precoce a infecção pelo vírus influenza, existe tratamento. Então, isso é importante as pessoas tomarem esse tipo de conhecimento. Vamos falar rapidinho sobre essa questão da automedicação, doutor. Então, a gente até comentou, né? Eu comentei acho que no início do programa. A gente às vezes fica lá se automedicando, mas a gente está tomando o remédio errado, não está acompanhando o desenvolvimento dessa doença. A gente, inclusive, na segunda-feira dessa semana, o programa falou especificamente sobre medicamentos, automedicamentos. Não, na verdade não foi essa semana, é na próxima segunda, né? É verdade, você que acompanha o programa, nem assistiu esse programa, né? Na próxima segunda, a gente vai falar sobre automedicação, mas principalmente sobre remédios. Mas, enfim, o que acontece, doutor, é que a gente não acompanha. Agora, também, tive um sintoma, tive febre, tive dor de cabeça, eu já tenho que procurar um médico? Quando é o momento de ir à procura de um médico? Olha, o fato de ter febre não necessariamente indica que o paciente tem que procurar um médico naquele momento. Algumas vezes as infecções pelo resfriado comum levam a uma febre, geralmente é uma febre baixa, 37,8, 38 graus. O paciente não tem outros sintomas mais comemorativos, exceto o nariz escorrendo, uma dorzinha de garganta, e esse quadro ele passa, e usualmente passa até sozinho, sem medicação. No caso da infecção pelo vírus influenza, a febre tende a ser mais alta, o paciente tende a estar mais sintomático, dor de cabeça, dor muscular difusa, e pode progredir este quadro para o que a gente chama uma síndrome respiratória aguda grave, que é um extremo da infecção pelo vírus influenza, quando o paciente, ademais da dor de garganta e da tosse, sente-se cansado, começa a ter falta de ar. E isto já denota um comprometimento respiratório baixo, ou seja, um comprometimento pulmonar em si, mais que um comprometimento das vias aéreas superiores. E este caso é o caso da possível ou da potencial gravidade da infecção pelo influenza,
quando existe o acometimento das vias aéreas inferiores pelo vírus influenza. Agora, vale mencionar também, Wagner, que o vírus influenza é um vírus que ele tem tropismo pelo epitélio do trato respiratório superior. Traduzindo? Quer dizer, ele tem uma afinidade pelas células da traqueia e dos brônquios. Ok. E o que acontece comumente com esse tipo de caso? Acontece que o influenza, o vírus, ele se adere ao epitélio do trato respiratório, às células do trato respiratório, e acaba produzindo uma disrupção, uma ruptura na membrana do trato respiratório, e então isso permite que bactérias possam, então, sendo inaladas, elas possam ter contato com o trato respiratório inferior, se aderir ali e se multiplicar de forma mais fácil, porque estão em um tecido, em um epitélio danificado. Está vulnerável. E aí, então, ademais de ter a possibilidade de produzir pneumonia primária pelo vírus, que usualmente é uma pneumonia muito grave, existe também o risco maior da produção ou da aparição da pneumonia bacteriana. E foi isto o que levou, em grande parte, a esta grande mortalidade que nós tivemos na pandemia de 1917, 18 e 19 pelo vírus influenza, quando cerca de 21 milhões de pessoas morreram em decorrência da gripe espanhola, produzida pelo vírus influenza. Ô, doutor, então, o senhor está falando de todo o processo que, né, uma gripe, até onde uma gripe pode chegar, e então a gente deve procurar um médico quando a gente tem essa combinação de sintomas que caracteriza uma gripe. Então, febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, dificuldade respiratória, inclusive, configuram gripe, devo procurar um médico. Claro, mesmo antes de ocorrer a falta de ar, que o paciente se sinta mais cansado, ele deve procurar um médico, porque o médico estará habilitado para saber se aquilo é realmente uma infecção viral, né? Ou se o paciente já tem até alguma evidência de alguma infecção bacteriana, inclusive de algum outro local. Como o médico sabe isso? Olha, nós temos evidências clínicas no exame clínico, mas com frequência nós utilizaremos os recursos diagnósticos auxiliares. Por exemplo? Faremos exames de laboratório. Ok. Né? Nós fazemos exame de laboratório. Se tem alguma anormalidade na ausculta pulmonar, nós fazemos uma radiografia de tórax. Ok. E isso nos ajuda a configurar se realmente o paciente está fazendo um quadro respiratório alto ou se já tem algum compromisso pulmonar. Agora, doutor, deixa eu perguntar para o senhor um assunto que é, inclusive, um pouco polêmico. Algumas pessoas gostam muito, outras pessoas discordam. A vacina, que é antigripal, quem é que deve fazer uso da vacina? Olha, Wagner, a vacina é um veículo que nós temos de prevenção de infecções, e falando aqui no caso da influenza, de prevenção da infecção pelo influenza da mais alta qualidade. Né? A vacina, ela protege contra a infecção pelo vírus influenza. Né? De uma população determinada que se vacine, a gente tem índices vacinais de cobertura de até 90%. Então, isso garante a eficácia da vacina e as pessoas devem ser vacinadas. É mito que a vacina produz efeitos secundários, que a vacina produz a gripe. Então, essa que a gente sempre ouve. Não, mas eu vou colocar o vírus para dentro de mim e aí depois eu vou ficar gripado. Eu não conheço ninguém que isso de fato tenha acontecido, mas muitas pessoas falam sobre esse medo, né? Exatamente, é um temor infundado, porque imagine você, se uma pessoa chega a desenvolver infecção pelo vírus influenza, que H1N1 de uma forma mais especial, mas pode ser o influenza H3N2, pode ser o influenza B, que também é causa importante de infecção, e tanto o H1N1 e o influenza B, eles estão contemplados na formulação da vacina. Então, a vacina nos imuniza contra eles. Né? E não são só as pessoas mais velhas que devem fazer uso da vacina? Não. Pelo contrário. Na nossa epidemia que nós tivemos, na pandemia, pelo H1N1,
os jovens, adultos jovens saudáveis, nós vimos morrer muitos adultos jovens saudáveis que estavam susceptíveis à infecção por aquele vírus. Portanto, esta população, ela deve ser contemplada na vacinação. Obviamente, por questões econômicas, claro, o Ministério da Saúde, ele prioriza os grupos de maior risco. Quais são os grupos de maior risco que devem ser vacinados? Ou que deveriam haver sido vacinados no outono, antes da chegada do inverno? Crianças até 2 anos de idade, de 6 meses a 2 anos de idade, né? Os adultos acima de 60 anos de idade, e qualquer pessoa que tenha alteração da imunidade caracterizada por doença subjacente. Quais são essas alterações? Asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, o chamado enfisema, né? Pessoas que sejam diabéticas, pessoas que tenham doenças cardíacas como insuficiência cardíaca, grupos de risco mais especial como os indígenas e as populações carcerárias, pessoas com infecção pelo vírus HIV, pessoas com alterações imunes de uma forma geral, elas devem ser vacinadas para prevenir a complicação maior que vem em decorrência da infecção pelo influenza. E aí, essa pessoa que vai ser vacinada, ela não tem que ter nenhuma precaução anterior à vacina, simplesmente tomar a vacina. A única contraindicação que existe para a vacina é que a pessoa tenha alergia à albumina do ovo da galinha, porque no processo de fabricação da vacina é utilizado ovos de galinhas. Então, se a pessoa tem alergia ao ovo de galinha, se tem alergia à albumina, né, à proteína do ovo da galinha, essa pessoa então tem a contraindicação formal de receber esse tipo de vacina. A única contraindicação. Essa é a única mínima, né? Eu, por exemplo, não conheço ninguém que tenha essa alergia, não é uma coisa forte, né? Por exemplo, como a alergia à lactose, que é um pouco mais comum. Sim, é verdade. A gente vai fazer mais uma paradinha para o intervalo, super rápido. Na volta, a gente inclusive vai colocar algumas receitas naturais aqui que o pessoal sempre diz que pode curar a gripe, vai ajudar a melhorar os sintomas. E a gente vai derrubar esses mitos aqui para você no seu programa, então não sai daí, a gente volta já.